Olá, Eloa. Hoje eu chamo vocês de Eloa e não mais de Elos. Esse quarto anúncio tem o tema de o resplendor de Eloa por meio do Oatma. Sua jornada nesses últimos anos com o grupo tem sido uma constante e imparável retirada de véus. Véus e mais véus são o que foram retirados nesta jornada do caminhar interno, que esse grupo vos acompanhou de perto e que com este grupo vocês trilharam. Foi com esse ajuntamento de pessoas que vocês escolheram mais de uma vez, repetidamente, trilhar o seu caminho do autoconhecimento e do reapercebimento total de sua essência e, por que também não dizer, de sua natureza divina enquanto encarnados como humanos. Me perdoem as pausas longas que eu farei durante esta mensagem e as tossidas que farei, mas eu acabei de retornar de uma viagem espiritual importantíssima em um outro território geográfico do planeta e eu diria que não o jet lag, que geralmente nos acomete quando vamos a fusos horários diferentes, e nem o clima do lugar aonde fui, que é diferente do Brasil, mas eu estava em um clima espiritual, eu estava em contato durante essa viagem com o mundo espiritual que está sobreposto a esse país ao qual visitei, e me reaclimatizar à presença do mundo espiritual que se sobrepõe ao território do Brasil me trouxe alguns efeitos colaterais, enquanto essa aclimatização não se dá por completa. Então, não estranhem se eu estiver com a voz um pouco seca ou dando algumas tossidas, mas eu ainda estou me reacostumando às energias do nosso mundo espiritual. Dito isto, eu quero voltar a falar da significância, em particular dos anúncios feitos no último comunicado, no comunicado número 3. A primeira coisa sobre a qual quero falar referente àquele comunicado é que, naquele comunicado, pelo menos 7 coisas que fizeram parte dessa jornada na qual vocês têm estado
foram, vamos dizer, sem rodeios, descartadas a partir de agora, ou deste ponto do caminho em diante. Nós falamos dessas 7 coisas como não existindo, ou não tendo existido, ou não sendo mais necessárias. Explicamos o papel que o nível cósmico de Kabamba teve na construção de algumas dessas coisas ou ensinos, e porque ainda assim escolhemos fazer uso de algo que sabíamos que tinha alguma influência de Kabamba para moldar o seu trilhar interno, destacando que essas coisas, ainda que tivessem alguma influência de Kabamba, ainda assim tinham uma taxa de Kabamba muito menor do que os ensinos variados encontrados mundo afora e em outros grupos espirituais ou nas grandes religiões ou no mundo como um todo. Incentivamos todos, no último comunicado, a não se delongar nas questões que poderiam surgir a partir do anúncio feito no comunicado número 3. Era apenas mais um despir de um véu composto de várias coisas ou de vários véus de ensinos individuais. Não seria a primeira vez nesse grupo aonde coisas que foram tão determinantes para a jornada individual de cada um de vocês ou como grupo acabavam ficando pelo caminho, ou vocês recebendo o anúncio de que elas não as acompanhariam nos próximos trechos dessa mesma jornada. Mas, falando de maneira mais clara sobre a significância dessas 7 coisas que falamos que não existem, ou que se existiam, não existirão agora no próximo trecho do caminho, vamos dar um norteamento melhor para que partes suas que possam estar tendo dificuldades com o que foi dito, ao mesmo tempo que ainda assim se sintam aliviadas, possam ter a oportunidade de se organizar por conta própria de uma forma melhor a partir de algumas informações adicionais. A primeira delas, a primeira informação adicional ou complementar é que a nossa jornada pela vida, assim como também a nossa jornada pelo cosmos, acontecem em camadas. Pense, por exemplo, na sua jornada, na jornada do seu corpo biológico. Houve um tempo em que você foi criança. E coisas que você tinha como verdades absolutas quando criança não demoraram muito para se desfazer quando você entrou na adolescência. E a sua perspectiva de mundo se alargou. Coisas que vocês entendiam sobre o mundo quando ainda eram jovens, ganharam muitas outras nuances quando vocês ficaram mais maduros e chegaram à fase da vida que chamamos de fase adulta. E então, na vida adulta, vocês tiveram muitas experiências. E ao chegarem na meia-idade, ou depois na velhice, olhando para trás,
vocês conseguiram dimensionar muitas coisas que realizaram nos períodos anteriores da vida pelo o que realmente eram. Muitas vezes coisas que lhe serviram na época, mas que hoje, estando na meia-idade ou na velhice, vocês com certeza não repetiriam, não fariam. Vocês não se culpam por tê-las feito, por tê-las realizado quando mais jovens. Mas, ao mesmo tempo que isso é verdade, vocês agora, estando com a perspectiva que a velhice lhe traz, vocês conseguem enxergar muito melhor os outros caminhos que existiam, vocês conseguem ver com clareza de que aquilo só fazia sentido naquela idade e com a perspectiva referente àquele período da vida que esse período lhes oferecia. Já não é algo que caberia mais no seu contexto atual. Veja, cito esse exemplo para que vocês entendam que, por exemplo, talvez você, na sua época jovem, ficou com muitas pessoas, beijou todas que podia, transou com todas que queria, quebrou corações, e agora, mais maduro, você talvez até guarde essas memórias com carinho, mas você reconheça também, por outro lado, nos inúmeros perigos que você talvez tenha se metido nessas experiências e que você não os enxergava como perigos na ocasião. Com essa nova perspectiva de que você não repetiria esse incontável número de casos românticos, por exemplo, agora na sua idade mais madura, não torna essas experiências menos verdadeiras. Elas foram verdadeiras apenas durante o período no qual aconteceram. Elas só poderiam ser verdadeiras no período no qual aconteceram. Mas se fossem aplicadas hoje, você, uma pessoa de 50, 60 anos, talvez elas não se mostrariam mais verdadeiras. A verdade contida nelas estava ligada a quando aconteceram. Elas só eram verdades absolutas num contexto temporal, num contexto localizado. Tentar aplicá-las a todo momento ou em todos os contextos da vida tornariam essas verdades não mais verdades. Então, eu acho que todo esse comentário é para trazer para vocês de que até mesmo a verdade é passageira. A verdade é algo muito importante, mas até mesmo a verdade é passageira. Saber a verdade sobre o que as pessoas que estão mais perto de nós realmente pensam sobre nós é importante. Saber o que realmente pensamos sobre nós e sobre os outros é importante. Saber que valores carregaremos durante a vida, com certeza é importante. Saber a verdade relativa de como o mundo minimamente funciona é importante, mas ainda assim, até mesmo tudo isso é passageiro. Assim se dá com a sua jornada do trilhar interno que vocês escolheram fazer durante pelo menos esses últimos anos, estando presentes ou participando desse grupo de Elos Agora Eloa. Algo que era verdade num nível só pode ser verdade enquanto o grupo estava naquele nível, naquele período de experienciação. Talvez já no nível de cima, o que faz total sentido ser verdade no nível de baixo seria uma mentira no nível superior. Então é isso que quero destacar para vocês. Nós atravessamos uma camada de frequências nessa jornada do trilhar interno, aonde fazia total sentido a presença de termos como mestres ascensos, mestres espirituais, o clube dos mestres ascensos, a questão da Matrix,
a questão de se libertar da culpa, do karma, essas coisas nesse nível, elas estão nesse nível porque elas são as verdades desse nível na qual o grupo estava. Mas elas só funcionam como verdades nesse nível. E nos serviram para nós atravessarmos de ponta a ponta este nível de frequências. No novo nível de frequências, no qual agora nós adentramos, as verdades do nível anterior, nesse novo nível, não se sustentam como verdades. Não porque não as sejam, mas porque este novo nível, vamos assim chamá-lo, não possui qualquer conhecimento delas. É um nível que não as computou, é um nível que não tem registro delas. É apenas isso que quer dizer quando falamos no vídeo anterior de que essas coisas nunca existiram, não existem ou não são verdades. É porque naquele comunicado já havíamos adentrado um novo nível desse trilhar interno dentro do qual agora caminharemos. Isso é importantíssimo. É muito interessante que no comunicado anterior nós falamos sobre rompimento e indefinição. Conforme nós falamos durante muitos anos nesse grupo, Charlie falou e eu, Ana Kenda, falei em menor, em menos vezes por estar menos tempo com você, sobre a questão, a importância de se mesclar com a luz, de se mesclar com a inteligência cósmica, do se diluir em Deus. E veja a palavra diluição, a palavra diluir. Se você se dilui em algo, tudo que lhe definiu, ou que lhe serviu para lhe definir, ou para lhe dar uma noção de eu, também se dilui. Ou seja, perde a definição, você não consegue mais identificar essas coisas. Daí agora, a menção no comunicado anterior da importância da indefinição. Estar mais perto da luz traz indefinição a si mesmo e a tudo que usamos como muletas, ou como recursos, ou como aparatos para fazê-los andar na jornada. Quanto mais próximo da luz, menos há de tudo aquilo que nos trouxe até ela. Menos importante se torna tudo aquilo que nos trouxe até ela, porque o que importa é que agora estamos plenamente nela. Então, ao olhar para os 5 anos desse grupo, e se contarmos o ano de 2019, quando Charlie estava se preparando para no ano seguinte, de fato, abrir o grupo oficialmente, seriam 6 anos e 7 meses. Ao olhar para as muitas camadas de frequências que o grupo foi passando através dos anos, eu peço que vocês olhem para esses anos anteriores, assim como uma pessoa em idade avançada olha para os vários períodos que a sua vida teve. Reconheça a beleza de cada grupo de ensinos que se preponderou, que se destacou em cada período do grupo. Naquele período, essas eram as coisas mais verdadeiras o possível. Nós não estávamos mentindo para vocês ou guardando uma parcela da verdade maior que ainda não podia ser dita, ainda que em várias vezes talvez Charles ou Charlie tenha aludido a isso, a mais à frente, mas vamos entregar apenas isso. Não. Vocês, em cada período desse grupo, vocês tiveram acesso e conseguiram absorver apenas o que era necessário para a sua jornada individual e como grupo naquele período.
Nada mais, por mais verdadeiro que fosse, seria acrescentado a cada período se não fosse estritamente necessário. Então, houve uma certa época de que vocês precisavam de mestres ascensos. Conhecer essa camada, vamos dizer, energética do universo fazia sentido. Tinha um porquê, ainda que esse porquê fosse apenas o simples experienciar desse tipo de vivência. Agora já não faz mais sentido. Se tentarmos encaixar mestres ascensos e hierarquia espiritual neste novo contexto, nos sentiremos sufocados, nos sentiremos desconectados do novo trecho do seu trilhar interno. É como quando você faz uma viagem internacional. Eu fiz uma viagem agora à Turquia e muitas vezes o nosso guia no ônibus dizia: queremos mostrar o máximo para vocês, ele dizia, porque eu sei que muitos de vocês só virão à Turquia uma única vez, é essa vez na qual vocês estão aqui. Vocês nunca mais retornarão aqui. Então a chance é agora, então vou entucar, vou encher o dia de vocês com o maior número de lugares possíveis, pois essa pode ser a única vez. Vocês nunca repetirão essa experiência. E é assim também na jornada do trilhar interno. Experienciamos tantas coisas, que verdadeiras ou não, sendo a verdade absoluta num nível ou a verdade de todos os níveis, não importa. O que importa é vamos experienciá-las, porque muito provavelmente vocês nunca retornarão àquela camada de frequências, aquele nível da sua experiência de reapercebimento da luz, aonde estas coisas são as características típicas daquele conjunto de frequências. Eu gosto de pensar no passear por camadas energéticas da alma, do seu ser, do universo, do que quer que seja, como sendo biomas diferentes, como sendo terrenos diferentes, que têm características próprias deles. Eu vou dar um exemplo. O Brasil tem muitos biomas. Ele tem o Cerrado, ele tem a Caatinga, ele tem a Restinga, ele tem até um deserto, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses. Cada terreno tem sua própria topografia, sua cor, seus animais, seu ciclo climático. Poderíamos dizer que um é melhor do que o outro? Que um é mais verdadeiro do que o outro? Que um é mais brasileiro do que o outro? Com certeza não. Nós escolhemos, quando vamos fazer uma viagem, nós escolhemos para qual destino turístico queremos ir, não é mesmo? Escolhemos com base no destino que é melhor do que o outro? Às vezes podemos até, talvez, fazer uma organização mental. Gostei mais de certo destino, destino tal tem uma comida melhor ou uma hospedagem melhor. Mas nós sabemos que na realidade é importante que cada um desses lugares que visitamos exista exatamente do jeito que são. A diversidade, a oportunidade de sempre ter um lugar novo para visitar. Nunca falaremos assim, porque destino tal é melhor, ou é mais simples, ou é mais organizado, eu quero que o outro deixe de existir completamente, de forma alguma. É o mesmo com o passear pelas energias do cosmos, da tua alma. Passamos por topografias espirituais nesse mundo metafísico que têm características muito típicas. Ficamos durante 5 anos numa camada de frequências onde mestres existem e mestres ajudam e mestres são importantes e há uma hierarquia de mestres e assim por diante. E se não tivéssemos passado por essa camada, não estaremos agora numa outra camada, na camada adjacente, na camada ao lado, aonde nada disso existe. Poderíamos ter cortado essa camada de frequências. Há pessoas que se iluminam
sem nunca terem passado pelo contato direto com mestres. Isso já foi dito também, mas vocês queriam passar pelo contato com mestres. E o contato durou enquanto fez sentido. Agora não faz mais sentido. A camada por onde passamos ainda estará lá, em certo sentido. Mas foi uma única vez que a atravessamos e nós não retornaremos. Então vamos guardar as boas memórias desse período do grupo, viajando por essas camadas espirituais com as quais vocês entraram em contato nos últimos anos. No comunicado anterior, onde falamos de pelo menos 7 coisas que não existem ou nunca existiram, falamos isso também pelo seguinte: falamos que não existia iluminação. E agora eu vou esclarecer a partir de que perspectiva, em qual frequência nós estávamos quando declaramos no comunicado anterior. Não há iluminação, não há ascensão, não há evolução, não há mestres ascensos. Falamos isso a partir da seguinte perspectiva que anuncio agora. Nessa noite, de 14 para 15 de agosto de 2025, 45 membros do grupo de Elos se iluminaram. Sim, vocês se iluminaram. Durante muitos anos nesse grupo foi falado que o caminho de iluminação e, consequentemente, de ascensão era finito, dentro do que poderia ser aprendido enquanto estando encarnado, ou seja, ele teria um fim. Chegaria um ponto em que o que sobraria para acontecer seria a iluminação e depois a subsequente ascensão. Mas talvez vocês ficassem se perguntando: quando isso vai acontecer? Parece algo distante, parece que sempre há mais coisas para fazer, eu não consigo ver isso no horizonte acontecendo. E pois bem, está aqui. Eu anuncio em nome do grupo de Elos, representando todas as energias de vocês, de que 45 de vocês se iluminaram agora durante essa noite, na qual eu gravo esse anúncio. Chegamos ao fim da jornada, queridos. Chegamos ao fim da jornada. Para esses 45, vocês de fato não estão presos. Nunca estiveram, mas podemos dizer agora com certeza, vocês não estão presos mais a esse planeta, às frequências desse planeta, a chamada Samsara ou Matrix. Vocês estão iluminados. Sua luz não pode ser mais apagada. Sua luz interior não pode ser mais apagada. Ela foi reacendida nessa vida. Vocês foram a alimentando durante esses anos com todos os ensinos e processos e chegou a um ponto onde essa luz se tornou autossuficiente. E isso é o símbolo da iluminação. Alguns de vocês irão querer me perguntar no particular: Anakinda, eu me iluminei? Se você tem que perguntar, se você precisa perguntar, você já sabe a resposta. Aqueles que estão entre esses 45, é inegável o fato de estarem iluminados. Eles simplesmente o sabem. Ao ouvirem isso que eu estou dizendo, eles sabem dentro deles que isso é verdade. E não porque eu os estou dizendo em uma gravação. Então, quando eu disse no anúncio anterior, não há iluminação, não há ascensão, não há evolução, não há mestres ascensos, eu disse isso porque eu já sabia que vocês estavam, que esses 45 estavam em vias de iluminação. Então, para mim, era como fato consumado
Era como se já tivesse acontecido, porque as energias da iluminação já estavam presentes. Para eu até mesmo fazer o anúncio do comunicado 3. Então, é uma questão de tempo para que a inteira experiência da iluminação encobrisse esses 45 que de fato se iluminaram. Então, veja, quando eu falei não há mestres ascensos, não há evolução, não há ascensão, não há iluminação, porque eu me referia a esses 45 que se iluminaram. Quando você se iluminou, não há mais a iluminação. Você já está após ela como acontecido. Não há evolução, porque você já trilhou a evolução. Chegou no ápice em que se diluiu em Deus. Não há mestres ascensos, porque agora há apenas o seu mestre interno, como a luz guia. Não há hierarquia espiritual. Só há você nessa luz, e você nessa luz não é nem mesmo você, há apenas essa luz. Eu já estava falando naquele comunicado de como sendo um alguém que viu 45 luzes. Seres totalmente transformados em luz. E nada mais os acompanhava. E esses 45 são vocês. É isso, acho que os mestres ascensos, chamados mestres ascensos, nunca haviam comentado com vocês, de que se eles na vida em que se iluminaram tiveram a presença de mestres ascensos desencarnados a guiá-los para que eles também se tornassem mestres, de que ao se iluminarem eles perceberam de que todos os mestres ascensos eram apenas eles mesmos, ou seja, só havia eles o tempo inteiro. De que ao se iluminarem perceberam de que o que achavam que era uma evolução era apenas uma sucessão de eventos, como qualquer outra linha de sucessão de eventos no universo, linhas conectadas com algo que chamaríamos de espiritual ou não. E de que, ao se iluminarem, perceberam de que não havia diferença entre vida ou morte, entre o que era trilhado no pós-vida ou no chamado vida material. Então é isso. Não há mais mestres. Porque não há mais evolução, não há mais iluminação, porque vocês estão iluminados. Ou seja, vocês chegaram no nível mais profundo da luz universal que um ser humano pode chegar. E nesse nível mais profundo, nós estamos num nível, então, que antecede até mesmo a criação de todas as coisas. Que antecede a criação das estrelas, dos muitos mundos espirituais, dos muitos planetas, das hierarquias. Nós chegamos num nível dessa luz tão primário, onde não existe nem mesmo a criação. Esse é o tipo de comunhão mais profunda possível. Ela. Aonde o Eloa, o Cristo, ainda não foi enviado a mundos, porque eles ainda não existem, para que ele possa ser enviado a estes, aonde não há necessidade de salvar pessoas ou espíritos ou entidades, porque essas nem mesmo existem. Então era sobre isso, eu disse que não existe, porque uma vez iluminado, nada dessas coisas existem. Você está num ponto onde nada dessas coisas faz mais sentido. Você é de fato uma nova criação. Alguns podem dizer de que essa ruptura que estamos tendo com o que o grupo foi até aqui e o que o grupo poderá ser a partir de agora é porque essa nova frequência a qual eu me refiro, esse novo patamar seria a nova Terra. Se quiserem encarar dessa maneira, da minha parte eu acho que faz sentido.
Mas se quiserem encarar também pela maneira como eu estou explicando aqui, vocês chegaram a um ponto do brilho que Deus é, que é uma luz, aonde tudo é tão plasmável, tudo é tão fluido, tudo é tão sem definição, que até as coisas às quais nós tivemos que nos agarrar para realmente caminharmos sem parada até o coração do Criador, nesse ponto em que chegamos, simplesmente até mesmo essas coisas positivas se dissolvem. É isso, nós estamos num ponto da dissolução de todas as coisas, inclusive as coisas positivas. Esse é a profundidade do contato que nós estamos com a luz do Criador. Pois agora não é sobre nós estarmos com ela, não é sobre nós e ela, é sobre nós estarmos sendo ela sem cessar. Parabéns! Um sinal dessa iluminação estava nas imediações. Se vocês passaram por cursos de reciclagem recentemente dentro de projetos do grupo de Elos, se vocês começaram a ter mudanças drásticas e enormes nas suas vidas pessoais, referentes à área profissional, de moradia, de amizades, tudo isso era indicando que você individualmente ou nós como grupo estávamos prestes a fazer mais uma guinada em relação a em qual patamar de energias para o próximo patamar que adentraríamos, muito significativa. Eu mesmo, mestre Anakenda, estou passando por mudanças muito significativas. E pela primeira vez falo de mim como mestra, não porque sou mestra de vocês, mas ao falar mestra Anakenda, eu falo porque eu sou mestra de mim mesma. Mas peço que ninguém mais me chame de mestra. Nesse novo nível que chegamos, o mestre é a luz interna. O mestre é a luz interna. Eu venho aqui de maneira vulnerável, de uma maneira bem íntima, né? Poderia esperar minha garganta estar melhor para lhes comunicar sobre tudo isso, mas eu não queria me delongar, eu não queria esperar para trazer a continuidade da construção que estamos fazendo a partir dos últimos 3 anúncios. O mestre é a luz interna. Nesse nível de contato com a inteligência cósmica, não há mestres adjacentes, não há figuras adjacentes. Há apenas a luz guia, a luz interna como guia. Então, nas últimas semanas, eu vejo que nas últimas semanas, algo que sempre foi presente nesse grupo, mas que se reacendeu em alguns perguntando, seria a mestra Anakenda, seria a Anakenda realmente uma mestra? Será que tudo isso é verdade? E eu direi para vocês, é indiferente se no nível anterior eu era uma mestra de verdade, ou se o Charlie era um mestre de verdade. Veja, simplesmente olhe para a luz. Onde nós estamos é isso que importa. Olhe para esta luz, relampeando, vicejando nos seus olhos, é isso que importa. Olha onde você está iluminado, você está iluminada. Veja bem, quantas pessoas passam pelas nossas vidas e que às vezes nos causaram dor, nos causaram experiências difíceis e depois nós olhamos para trás e dizemos: essa pessoa foi uma lição, essa pessoa foi uma dor, essa pessoa me enganou, essa pessoa me traiu, mas assim, ela foi importante na minha jornada, na construção da minha jornada. Então, por que não encarar os chamados mestres, Charlie, Anakenda, José Apamani e Saint Germain, assim como essas pessoas? Não importa se eles são mestres de verdade ou não. O que importa é, você se sente mestre o suficiente
para viver agora sempre imerso nessa luz na qual acessamos, é isso que importa. Vamos baixar a guarda, vocês que foram do grupo de elos. Quem quer que tenha passado pela sua vida conectado com essa jornada no grupo ou conectados com outras coisas que vocês vivem na sua vida. Todas essas pessoas, mestres, não mestras, cheias de cabamba, sem cabamba, não importa. Todas essas pessoas foram importantes para que você estivesse aqui agora conosco. No esplendor de Eloa por meio de Oatma. Então vocês tiveram o ressurgimento dessas questões. E isso não é negativo. Talvez são questões que vocês puseram para dormir, porque vocês sempre se centravam novamente em continuar a caminhar, e vocês tiveram que trazê-las à tona para olhá-las por uma última vez e para deixá-las ir embora, porque, de qualquer maneira, para a nova etapa na qual nós agora estamos, se elas não foram respondidas ou sanadas até então, não fará sentido saná-las agora. Não fará sentido determinar o que é correto, o que é verdadeiro ou falso, sendo que na luz há a pura e plena definição. Uma outra coisa que eu quero dizer sobre o porquê, pelo menos 7 coisas no comunicado anterior foram retiradas da sua realidade espiritual, ou não montarão mais a sua realidade espiritual até aqui. Primeiro é a questão do amadurecimento. Eu tenho certeza que muitos de vocês se sentem melhor de terem, após terem entrado no grupo de elos do que quando estavam fora dele. E isso não torna o grupo de elos um grupo especial. Torna um lugar que realmente se propôs a viver à altura do objetivo que se propôs ou que se comprometeu a realizar com as pessoas que deram ouvido à causa desse grupo. Então, prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que alguns de vocês se sentem muito melhores depois que entraram no grupo do que quando estavam fora dele. Eu ia desenvolver uma linha de raciocínio em cima disso, mas uma indefinição se apossou de mim, falando dela. E então, consegui retomar a linha agora, vou conseguir retomar. Então, podemos dizer que em relação à sua vida antes do grupo, vocês amadureceram como pessoas, por causa da estrutura que os ensinos forneceram a vocês, os processos de energia. Mas talvez a gente nunca tenha falado no grupo sobre que o amadurecimento também acontece em camadas. De que não é apenas o amadurecimento em relação ao antes de elos e ao depois de elos, ou ao antes de elos e ao depois, quando já se está em elos. O amadurecimento espiritual, se podemos assim chamar, pode envolver até mesmo coisas que num período anterior nos trouxeram amadurecimento em relação a coisas ainda mais anteriores na nossa vida. Por exemplo, os ensinos que vocês tiveram no grupo amadureceram vocês e fizeram vocês abandonar modos de vida e comportamentos e posturas referentes à sua vida anterior ao grupo. Talvez não falamos muito sobre que essas coisas que lhes ajudaram a amadurecer, elas mesmas, uma hora, se tornariam as coisas que seriam deixadas para trás para que uma outra camada de amadurecimento se apresentasse. Então é interessante, coisas que foram usadas para nos amadurecer, uma hora também se tornariam obsoletas e se tornariam aquilo que liberaríamos para amadurecermos ainda mais. Então uma coisa que hoje me ajuda a me livrar de outras, amanhã pode ser a coisa da qual eu me livro
para alcançar um amadurecimento que, num outro contexto, estas teriam me trazido. Então é isso. Liberar vocês dessas coisas mencionadas no comunicado anterior é parte do amadurecimento espiritual. Se quisermos mantê-los nesses ensinos porque eles os ajudaram em épocas passadas, nós iremos frear o amadurecimento, que é parte natural da vida e no universo. Então é bom que coisas que nos serviram, verdades ou não, com mestres verdadeiros ou não, não importa, estão indo embora. Novas coisas podem chegar, é isso que importa. Então, as coisas que nós anunciamos têm a ver com esse amadurecimento e também tem a ver com os tempos. Há muitos processos de energia acontecendo no planeta, vocês já estão cansados de ouvir nós dizermos isso. O planeta está em transição, mas se nós formos falar apenas da camada humana da vida no planeta, as revoluções na política, as instabilidades econômicas, tudo isso coloca uma pressão adicional sobre as nossas vidas. E então, esta luz fenomenal que vocês iluminados agora são. Essa luz, ela tem o objetivo de não acrescentar nada que possa se tornar um fardo para vocês. E sempre de simplificar as coisas. Principalmente se essas coisas, quando mantidas, acabarem por trazer ônus adicionais e ônus que vocês não conseguem carregar. Por exemplo, alguns de vocês há algum tempo estava se tornando um fardo ter que responder a mestres e mesmo vocês tendo respeito, entendendo o papel deles, se sentir por escolha de moldagem da sua própria percepção, e não porque os mestres faziam isso, mas ainda assim, por moldagem da sua própria percepção de como vocês estavam entendendo os mestres, se sentirem submetidos a eles, ou à hierarquia, ou coisa do tipo. Note, eu tenho certeza que os mestres nunca quiseram dizer que o respeito a eles deveria vir de um espaço de submissão, vamos dizer, escravatícia. Mas mesmo muitos de vocês tendo a clareza de que servir aos mestres não seria o mesmo do que se submeter a eles ou se tornar escravo deles, por causa das limitações das cognições humanas e das faculdades perceptivas humanas, às vezes era difícil vocês fugirem dessa... vocês conseguirem... Às vezes era difícil vocês... Às vezes se tornava quase impossível ou muito trabalhoso conseguir fugir dessa percepção e manter a diferenciação de que servir alguém não precisa significar de que você é escravo ou de que você está atado a essa pessoa. Em muitos casos, Kabamba, e ainda mais Viranésia, usou essa relação benéfica com os mestres, de seres em níveis diferentes de evolução, para adicionar este peso, adicionar um ônus em cima de vocês. E outras ocasiões, em menor quantidade, principalmente agora em semanas recentes, começou a se tornar um peso essa questão de termos mestres e respondermos a seres e darmos explicação a eles, porque vocês já estavam em vias de acessar esse novo patamar sobre o qual estou falando nesse vídeo, já o estavam acessando.
Então estavam acessando como nesse patamar não fazia sentido essas coisas. Não por não serem verdade, mas por não serem a verdade deste novo patamar, e sim serem verdades que estão moldadas ao patamar de energia anterior, pois só servem e só devem existir no patamar de energia anterior. Então, os anúncios do comunicado anterior foi para tirar esse ônus. A consciência cósmica não quer adicionar nada que torne a sua vida mais difícil nesse atual contexto. Um contexto no planeta onde as classes sociais estão ficando cada vez mais divididas, ganhar dinheiro tem se tornado cada vez mais um trabalho árduo, o tempo parece cada vez mais encurtar, as responsabilidades parecem cada vez mais aumentar. Então, isso é belo do comunicado anterior. Então, não vamos adicionar nada mais a vocês. Eu não quero que vocês se refiram mais a mim como mestre, que vocês não se refiram a nenhum daqueles que vieram como mestres, como sendo mestres. Nós somos agora apenas aquela voz familiar e amiga, como eu mesmo me referi a mim mesma no comunicado anterior. Aqueles que chegaram agora no grupo podem estar se perguntando: eu sei de fato que eu não estou dentro dos 45 que se iluminaram. Ainda há iluminação para nós. Eu digo que se vocês chegaram agora nesse grupo, nesses últimos meses, a sua iluminação é uma questão também de meses agora. Vocês já chegaram num período posterior do grupo, né, nos meses que antecederam, por exemplo, esse anúncio, pois lhes faltavam pouquíssimas coisas para, junto com o grupo que já estava há mais tempo, adentrarem nessa nova camada. Então eu posso dizer que vocês vieram para experienciar esse momento do grupo onde não há mestres, onde não há ensinos muito grandes ou mirabolantes, apesar de interessantíssimos. Há apenas o culto à luz interna. Nosso grupo agora é um grupo sobre o culto à luz interna. E com isso, então, nós temos vários materiais ainda para esse segundo semestre, Cromo, Acra, os outros workshops de Shelma, mas esses haviam sido configurados antes de migrarmos para o novo patamar. Ou seja, no novo patamar, todos eles serão reconfigurados, queridos Eloa. Eles terão um novo currículo. E nem chamarei o que isto será, isso de novo, que será apresentado nesses workshops. Nem direi que isso pode ser chamado de um currículo. Todos esses cursos ou encontros agora serão para simplesmente cultuarmos a luz interna. Em cada workshop daremos caminhos, experienciaremos caminhos sobre como cultuar essa luz interna, porque vocês talvez podem estar se perguntando: ok, estou iluminado, iluminada, o que um iluminado faz? Alguns, eles voltam para aquele outro patamar, aonde lá eles são experienciados pelos que estão acordando como mestres. Então, se portam como mestres e ensinam a humanidade. Outros, o que é o caso de um número até que considerável de mestres ascensos, entre aspas, eles se recolhem da humanidade, eles não querem trabalhar com a humanidade, eles ficam apenas no culto à luz interna. Então, eu não sei qual será o seu caso, mas os que permanecerem conosco, nós vamos cultuar a luz interna. Não cultuá-la agora para alcançar a iluminação. Cultuar a luz interna pela primeira vez de forma plena, porque agora nós a enxergamos plenamente. É interessante que alguns de vocês nas últimas semanas, antes desse anúncio, antes dessa troca de energia, vocês tiveram uma revisitação dos lugares aonde Cabamba e particularmente Veganésia estava atuando em vocês. É interessante. Vocês quiseram fazer esse pente fino, vocês quiseram fazer essa revisão. A sua alma assim o quis. E algo além da sua alma, antes de entrarem nessa maior liberdade. Veja a jornada desse grupo.
vocês que foram do grupo de elos, a cada trecho que o grupo atravessou, maior liberdade era conseguida. E mais uma vez, as 7 coisas que eu falei, que agora não fazem parte mais da nossa experiência no comunicado 3, é nada mais do que vocês recebendo ou acessando mais liberdade do seu ser. As energias estão refinadíssimas aqui no grupo. E vocês, como iluminados, perceberam o seguinte, que no ser iluminado, a culpa ainda está lá. O arbogo ainda está lá. É muito engraçado. Você fica até se perguntando por que eu trabalhei tanto para eliminar todas essas coisas. Ainda está lá. O seu humano é como se ele divergisse do seu espírito que se iluminou. Na verdade, da consciência Eloa, que sabe que é a própria luz que sustenta o universo. É como se o seu humano e o seu espírito continuassem ainda naquele loop. Você, enquanto estava com eles, você limpava coisas desse espírito e desse humano, mas uma hora você divergiu como a consciência Eloa. E na hora que você desacoplou deles, eles então continuaram agora sem a sua guiança. E de certa maneira eles estão em paralelo a você, você ainda os experienciará, os dias ruins do humano, os dias ruins espiritualmente, assim por diante. Mas você experienciará em paralelo, por respingo, mas você já não os é. Você já está além desses veículos pelos quais, antes da iluminação, pelos quais você se baseava neles integralmente. É muito interessante isso. Então, eu quero anunciar isso. Os cursos do resto desse semestre, eles serão sobre o culto à luz interna. Não serão mais as programações originais. E não haverá programação. Então, vocês ainda receberão algo pelo que vocês pagaram, mas são cursos que nesse novo patamar, eles têm um enfoque completamente diferente para honrar as energias refinadíssimas nas quais nós estamos agora. Um outro detalhe. Eu cobro valores pelos cursos porque eu não tenho um trabalho formal. Essa é a minha forma de eu me sustentar enquanto eu posso ser de algum serviço a vocês. Mas nessa nova energia refinada, nós precisamos reconfigurar como se darão essas relações de trocas quando vocês decidirem que elas devem acontecer. Quando vocês quiserem vir para esses momentos de cultuação da luz interna. Eu ainda colocarei preços totais, ou seja, um preço fixo para determinado material, farei promoções esporadicamente ou em intervalos determinados. E então o incentivo é que aqueles que puderem e que assim sentirem, paguem o valor proposto, estipulado. Mas, começando a partir de hoje, aqueles que por algum motivo quiserem participar desses cursos, mas não quiserem pagar o valor proposto, estipulado, ou por não poderem financeiramente arcarem com o valor colocado como o valor oficial, vocês poderão dar qualquer outro valor simbólico. O valor que você estipular. O valor que você estipular. Ou seja, agora, o que isso quer dizer é, haverá o valor lá nos anúncios dos eventos, mas quem estabelece o valor é você. Se você disser assim, eu quero participar desse curso, e o valor que eu quero estabelecer é o valor proposto por Anakenda, pagarei esse valor. Então, esse se torna meu valor. Se você disser, não, o valor, quero participar desse evento, mas o valor que eu quero propor é diferente do proposto pela Anakenda, então, o valor que você estabelecer, diferente do meu, será o valor para você do evento. Estamos nesse nível de refinação. E, para outros ainda, se o valor que você quiser propor for diferente do valor estipulado, mas ainda assim for um valor com o qual você não pode arcar, você pode, então, dar um valor simbólico, que pode ser 50% do valor estipulado original
ou 50% do valor que você gostaria de dar e não pode, ou até valores menores. E nós estamos abrindo esta possibilidade, porque eu estou confiando em vocês, de que vocês terão, eu tenho certeza que sim, vocês são pessoas maduras, de que vocês olharão para muito além da liberdade que agora lhes está sendo oferecida, nesse sentido das nossas trocas monetárias. Vocês escolherão um valor justo, um valor que vocês sentem que se acomoda às suas possibilidades financeiras e que ao mesmo tempo seja um valor que faça sentido para eu receber, para que eu continue manter a minha vida simples e tendo com que pagar as minhas contas, para que eu continue a realizar esse trabalho. Enquanto vocês continuarem fornecendo os seus pagamentos, agora a partir dessa nova estrutura, eu nem chamaria de estrutura, através dessa nova dinâmica que estou propondo, enquanto eu conseguir pagar as minhas contas, eu continuarei não tendo um trabalho formal e me dedicar totalmente a esse trabalho, onde eu sou o anfitrião de momentos nos quais nós nos reunimos para, agora, como é o nosso novo objetivo, cultuar a luz interna. O dia que eu não tiver o valor entrando, talvez se tornar menor do que o valor que está saindo, aí eu procurarei um trabalho formal, um trabalho tradicional, porque não quero pôr nenhum ônus em vocês. Então é muito legal esta notícia também. Isso vem de encontro, recentemente agora, a alguns que iam participar do Natal Violeta e não puderam por questões financeiras. Então vocês poderão dar um valor único na véspera do Natal Violeta e podem escolher assistir online. E se escolherem ir presencialmente, eu pedirei do Tarcísio que, honrando e celebrando esse novo momento da espiritualidade de vocês, do cultuar dessa luz interna, você não cobre a estadia dessas pessoas. Você não cobre, e aqueles que sentirem no coração, desses que aí decidirem ir presencialmente, aqueles que sentirem no coração dar algum valor simbólico para o Tarcísio, que assim o façam. Eu sei, imagino que para o Tarcísio serão 2 ou 3 dias, que ele não, talvez para acomodar todos, ele fique com menos quartos na sua pousada, mas falando diretamente para o Tarcísio e para os outros, o objetivo disso é não adicionar nenhum ônus, nenhum peso adicional àqueles que foram do grupo de Elos. Eu nem vou chamar nós agora como sendo mais um grupo. Nós somos seres independentes, realmente soberanos, que vamos escolher nos reunir em determinadas ocasiões, se assim desejarmos. Então serão 3 dias que talvez eu não ganharei o dinheiro que necessitaria, nem mesmo o Tarcísio, mas é um ponto de encontro, de amigos. Agora eu falo a vocês como amigos. Todos vocês agora, não somente eu, todos vocês são anfitriões do culto a essa luz interna. Falando dos avatares, os avatários também era uma maneira dessa luz se comunicar com vocês naquele outro patamar. Neste novo patamar, acessamos Sai Baba numa outra roupagem, numa roupagem onde ele está de forma indefinida e por isso muito mais puro e muito mais acessível. Assim, aqueles de vocês que não quiserem continuar com os seus quadros das entidades pendurados na casa, assim poderão fazê-lo. Aqui, apenas uma nota para aqueles que ainda estão com assentamentos. Se vocês em meses recentes fizeram assentamentos, mesmo que agora já tenhamos adentrado num novo patamar, vamos dizer que esses assentamentos eles ainda são respingos do patamar anterior.
E por algum motivo, esses assentamentos foram construídos, mesmo já nós estando na véspera de adentrar esse novo patamar. Isso quer dizer que talvez eles tenham um outro objetivo do que o objetivo original para o qual eles foram feitos ou a partir do qual foram construídos. Então, eu peço que esses últimos acordos espirituais que vocês ainda fizeram sobre a energia do patamar anterior sejam mantidos e sejam cumpridos integralmente até uma instrução secundária, até que uma outra instrução surja. Mas quanto às fotos dos avatares, é uma escolha sua. Continuar a se relacionar com a luz cósmica pela face de Sai Baba ou de Zebael, ou escolher olhar para essa luz de forma indefinida, sem ela ter uma face ou personalidade específica. Sai Baba aprova esta decisão. Eu acho que eu já disse quase tudo. Espero que eu não esteja esquecendo alguma coisa. Muito bem. Em março desse ano, nós abrimos os karmas das Américas, em particular da América do Norte, e temos visto desde então como os Estados Unidos da América têm colhido este karma, ou as experiências que passaram a existir lá a partir do momento em que eles começaram a receber a energia que haviam por tanto tempo projetado sobre todas as outras nações do mundo. Aspectos espirituais dos Estados Unidos perceberam de que a energia de que o lugar da onde saiu a energia que abriu os karmas deles foi o Brasil. E começaram então, pela via política, a colocar sanções ao Brasil, que é todo esse embate político entre Estados Unidos e Brasil que estamos vendo agora se desenrolar. Com tudo isso dito, eu peço que possamos respirar profundamente a essa altura. Durante o ritual de abertura dos karmas, lá em março, 3 iniciados fizeram uma doação de um certo valor para o processo, que na explicação da ocasião, depois eu retornaria esses valores a partir do segundo semestre para que cada iniciado pudesse doar para uma ONG, para uma instituição de caridade ou para alguém que estivesse em necessidade. Queridos, eu não me esqueci de que teria esse processo de eu devolver esse dinheiro a vocês e vocês também não ficariam com ele ao este ser devolvido e, na verdade, o redirecionariam para outros que estivessem em necessidade. O que eu quero anunciar agora é que eu gostaria de pedir a esses 3 iniciados que esse dinheiro que seria enviado para pessoas que estivessem em necessidade fosse aplicado a mim, Mestre Anakenda, que humanamente estou em necessidade nesse momento. E o que eu quero dizer em necessidade? Não é necessidade no sentido tradicional da palavra. Eu não estou sem dinheiro. Mas vocês sabem pelos últimos anúncios de que eu tenho estado me deslocando e nesse exato momento já não estou em Gonçalves. Nesse exato momento já tirei as coisas mais importantes da minha casa em Gonçalves, mas os móveis estão todos lá. E eu precisarei mover esses móveis para algum outro lugar. Não consegui ainda alugar uma nova casa, mas o ponto é, com uma nova casa ou sem uma nova casa, terei que movê-los para algum lugar. E o orçamento que recebi é de R$4.000 para fazer essa mudança através de uma transportadora. É um valor que eu não estava prevendo, porque toda essa mudança que está acontecendo comigo foi algo do qual só tomamos conhecimento recentemente. E mesmo Zebael tendo falado de que ele me protegerá, do qual eu tenho plena fé, precisamos entender que essas entidades, elas atuam, às vezes a proteção que elas oferecem não é metafísica. Eles atuam através de nós, nos dizendo o que fazer. É assim que a proteção se manifesta. E de que também há um delay. Às vezes, da perspectiva de Zebael, da onde ele está olhando, lá já está feito, já está realizado. Nenhum mal sobrevirá a mim,
mas às vezes até tudo que já está assentado no mundo espiritual, que para ele já é uma realidade plena e consumada, até isso se manifestar no nível físico pode ter um delay de semanas ou até meses. Então, eu, mesmo diante do reasseguramento que Zebael me trouxe, preciso continuar trilhando a narrativa humana conforme ela vai me dando os próximos passos. E assim, eu gostaria de pedir, honestamente e carinhosamente, conversei com os mestres, e por sinal, chamaremos os mestres agora de espíritos amigos. Eles não são mais mestres, são espíritos amigos. Então, conversei com os nossos espíritos amigos de se esse dinheiro que seria doado para outras pessoas que estariam em necessidade não poderia ficar comigo para que eu pudesse pagar esse transporte. Então, os 3.000 que eu devolveria ficariam comigo, eu entraria com mais R$1.000 para completar os 4.000 da transportadora. Dessa maneira, eu não teria que esperar até eu fazer mais dinheiro para conseguir fazer essa mudança dos móveis que é urgente. A questão é essa. Se eu não puder usar esse dinheiro para isso, me demorará mais para tirar as coisas da casa onde eu estava em Gonçalves, me mantendo conectada mais tempo a Gonçalves, que é um lugar que já está descoberto agora, que é um lugar agora que aqueles da narrativa do Avatar sabem que é aonde eu estava. Eu realmente pensei em deixar todos os móveis de presente para o atual proprietário da casa onde eu estou, mas conversando muito e pesando muitas coisas, e esse era o meu desejo original, chegamos à conclusão de que eu não preciso chegar a essa medida drástica. O que eu preciso apenas é fazer uma mudança rápida. Já não estou mais lá na casa, então no dia que for fazer a mudança, irei apenas para fazer a mudança, haverá os montadores e desmontadores, então não estarei sozinha. Outras questões é que atualmente há uma outra pessoa que mora na propriedade, onde a Nakenda, onde eu estava, e essa pessoa, eu não posso colocar nela, mesmo que ela estivesse disposta a isso, o ônus ou o sacrifício que eu faria facilmente, que seria o de abrir mão de todos os meus móveis. Ela com certeza vai querer levar os móveis dela, então teremos que fazer a mudança dela de qualquer maneira. Então já iremos fazer a dela, faria sentido fazer a dos meus móveis também. Além do que chamaria muita atenção, o proprietário da casa ficaria sem entender. Acho que ele aceitaria de bom grado ficar com todos os móveis, porque os móveis são bons, não são muito velhos, mas isso levantaria suspeitas e questionamentos desnecessários sobre o porquê eu estar indo embora da casa nesse contexto. E, como falamos muito nessa mensagem, a última coisa que nós queremos agora é trazer ônus desnecessário para todos os envolvidos, o que inclui a mim. Então, gostaria de pedir aqueles que fizeram a doação de R$3.000 lá no processo da abertura de karmas em março, em Delfinópolis, que ao invés de doarem para essas entidades de caridade, que vocês pudessem, na verdade, doar para mim, para que eu possa fazer o meu transporte. E agradecerei muito se vocês concordarem com isso. Caso não haja a concordância dos três iniciados, ou detalhe, não chamaremos mais vocês de iniciados, tá? Mas caso não haja a concordância desses que fizeram a doação, eu estipularei então uma data, começando a partir de setembro, para ir devolvendo o dinheiro daquele processo espiritual e para vocês escolherem as respectivas instituições de caridade ou ONGs, como havia sido a proposta original desse processo de abertura de karmas das Américas. Quem estava presente lá em Delfinópolis sabe exatamente do que eu estou falando. Sem mais, queridos, rompimento, indefinição, novo patamar, nada de desnecessário é acrescentado a nós. E vamos cultuar essa luz interna.
Agora não mais com nomes, não mais com avatares. Tudo isso se torna secundário e tão de terceira, e quarta, e quinta, e sexta, e sétima, ou de uma importância tão lá do final da fila, se fôssemos falar de uma fila simbólica, que o que nos resta não é o que nos resta, não é o que nos sobra. É aquilo que vocês estiveram durante vidas a querer alcançar e finalmente aconteceu. Finalmente está aqui. É hora de celebrar. Com isso, nós, hoje, dia 15 de agosto de 2025, nós fechamos o último ciclo de iluminação no planeta antes do pular completo para a nova Terra. Fica aqui a pergunta ainda sobre a imortalização, porque quem estava em Halos já havia divergido do caminho. Se tornariam imortais e não mais completariam a sua iluminação. Mas, como eu pude ver nos 45 que se iluminaram, estavam inclusos ali aqueles que já haviam escolhido em Halos nível 2 o processo de se imortalizar e de não se iluminar. E meio que de, digamos, surpreendentemente, meio que de, não é soslaio a palavra, mas meio que de rebarba acabaram se iluminando também. Porque você pode se iluminar e depois se imortalizar, mas em Halos nível 2 havia se proposto parar a iluminação para simplesmente se dedicar à imortalização. Então aqueles que iriam apenas se imortalizar agora saíram com um lucro ainda maior, porque antes de continuarem a se imortalizar, acabaram se iluminando. A razão disso é porque, ao fazermos o anúncio da imortalização em Halos nível 2, vocês talvez já estavam com muito, talvez não, com certeza, já estavam com muita energia armazenada para o propósito de se iluminar, e essa energia excedia a energia que ainda estava sendo armazenada para se imortalizar. E já era uma energia suficiente para a iluminação acontecer. Então a iluminação aconteceu, mesmo a escolha a nível mental ter sido de seguir com a imortalização. Mas essa escolha mental ou consciencial ainda não havia se apossado ou se assentado dos vários corpos sutis para brecar totalmente a iluminação. Então é isso, é muito lindo tudo o que está acontecendo. Acho que vocês podem sentir a leveza dessa mensagem. Que mensagem leve essa que eu estou trazendo, fechando muitos pontos, concluindo toda essa narrativa. Realmente eu senti que o meu período em Gonçalves terminou, o período onde Charlie, depois eu, estávamos ali, porque ali era o lugar propício da onde emanar as energias para a iluminação. E essa narrativa acabou. Então, nós estamos falando nesses últimos comunicados sobre não só mais agora a finalização de narrativas humanas, mas também a finalização de narrativas cósmicas. Quando todas essas narrativas se dissolvem, apenas o que sobra? O culto à luz interna. O culto à luz interna. A El é o nome dessa luz interna. Eu. Então, alguns de vocês, em semanas recentes, repassaram, fizeram um pente fino da sua relação com Kabamba, que é um masculino espanado, que é um masculino empoderado da maneira errada, e de Veranésia, o feminino espanado. E agora nós iniciamos uma nova era, onde não há mais o masculino espanado e nem o feminino espanado. Agora há um masculino superpotentado, um feminino superpotentado. Isso quer dizer um masculino e feminino que se diluíram totalmente das suas funções primárias, da sua natureza para a qual foram criados. Um masculino e um feminino que foram totalmente mergulhados na luz. Então passamos a ter a expressão Yang Ming. Yang Ming é quando o masculino e feminino não são mais o masculino e feminino.
Eles não são aquele masculino e feminino que conhecíamos. Eles renasceram. Eles nasceram de novo. É o masculino e feminino. É aquele tipo de masculino e feminino que só existe quando se está na luz, quando se é a luz completamente. Yang Ming. E nas mentorias de agosto de 2025, vamos falar sobre o culto a esse Yang Ming, que é como o masculino e o feminino passam a se parecer ou a se apresentar uma vez que você já está iluminado, uma vez que você já integrou o seu masculino e o seu feminino, quando você já os restaurou ao plano original, à grade de energia original, onde eles não podem mais ficar espanados e por isso não podem mais virar nem Cabamba e nem Veganese. Eu agradeço a todos vocês, queridos Eloa. Eu sou com vocês, Ana Kenda, uma voz amiga e familiar.